Ele ficou me olhando, esperando que eu cedesse. Era o tipo de homem acostumado a conseguir o que quer só pela presença. Mas naquele momento, não era sobre mim. Era sobre aquela menina. E eu entendi uma coisa muito clara. Se eu dissesse a verdade, eu estaria devolvendo ela para a mesma coisa da qual ela teve coragem de fugir. E antes de continuar essa história, já se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu quero saber até onde essa história está chegando. Vamos lá! Me chamo Helena. Tenho 57 anos, embora às vezes meu corpo jure que tenho 80. Sou viúva desde que Antônio foi embora, numa tarde de julho, de infarto, no meio do pasto, segurando um pedaço de cerca que ainda precisava ser consertado. Eles disseram que foi rápido, que ele não sofreu. Eu não sei se isso me alivia ou me pesa mais, porque rápido também quer dizer que eu não cheguei a tempo de dizer nada. A fazenda não é grande, nunca foi. Um pedaço de terra no interior do Maranhão, perto de um vilarejo tão pequeno que nem todo mapa registra. Chama Água Fria, nome irônico, porque a água aqui é morna na torneira e quente no sol. Mas o nome ficou, como ficam as histórias antigas, que ninguém mais lembra de onde vieram, mas todo mundo repete. Fiz o café. Fogão a lenha, igual todo dia. Antônio sempre quis um fogão a gás, mas eu nunca me acostumei com a chama azul. Prefiro o fogo que faço com minhas mãos, que consome o que eu mesma coloquei. Tem algo nesse trabalho simples, pegar a lenha, arrumar, acender, esperar, que me mantém aqui, presente. É fácil se perder quando tudo que se tem é silêncio. Do lado de fora, a poeira vermelha já estava no ar antes do sol nascer. Esse é o tipo de coisa que quem não viveu aqui não entende. Aqui a poeira não levanta. Ela fica suspensa, como se fosse parte do ar mesmo. Você respira, come e dorme com ela. Ao fim do dia, ela está nos cabelos, nas pregas do pescoço, embaixo das unhas. Você se limpa, dorme. E de manhã ela voltou. Tomei o café encostada na janela de madeira, olhando para a estrada que passa na frente da casa. Estrada de terra, uma faixa larga entre dois matagais. Passa pouco carro aqui. Às vezes passa uma caminhonete, às vezes uma moto, às vezes nada por horas. A estrada fica quieta e o calor faz ela ondular lá no fundo. Aquela miragem que parece água, mas não é. Esse é o meu mundo, essa janela, essa estrada, esse silêncio. Eu não me queixo. Aprendi a não me queixar. Antônio dizia que reclamação sem ação é só barulho de boca. Então eu fico quieta e faço o que tem para fazer. Molhei as mudinhas que estou tentando vingar na beira da varanda. Um pé de manjericão que teima em não crescer e 2 vasos de espada de São Jorge que já foram mais verdes. Varri a varanda, recolhi os ovos das 3 galinhas que sobraram do galinheiro depois que a raposa entrou no ano passado. Foi uma manhã normal, igual a quase todas as outras. Tinha voltado para dentro quando ouvi o cachorro latir. Boto, meu vira-lata preto e velho, late de 2 jeitos. Um late tranquilo, de animal que passa perto, e um late diferente, mais insistente, que parece um aviso. Aprendi a diferença com o tempo. Aquele era o segundo tipo. Fui até a varanda de novo sem pressa. Achei que fosse um boi que escapou, talvez do vizinho, seu Dirceu, que vive perdendo o gado pela estrada. Mas não era boi. Era uma figura pequena na beira da estrada, de frente para casa, parada. Uma criança. Fiquei olhando um momento, pensando que minha vista tinha pregado uma peça, que era miragem, igual àquela que o calor faz na estrada. Mas Boto continuou latindo, e a figura continuou parada, e eu desci os degraus da varanda e fui chegando devagar. Era uma menina. Magra, com um vestido cor-de-rosa que já tinha sido cor-de-rosa um dia e agora estava empoeirado e com a barra rasgada. Descalça. Os pés, eu vi quando cheguei mais perto. Estavam escuros de terra e com alguns machucados na sola.
Ela estava parada no sol daquele jeito de quem não tem mais força nem para procurar sombra. Mas o que me parou, o que fez meu peito dar um tranco, foi o rosto dela. Do lado esquerdo, abaixo do olho, uma mancha roxa e amarelada, grande, que eu reconheci antes mesmo de querer reconhecer. Ela me olhou. Não correu. Não falou nada. Só ficou me olhando com aqueles olhos que pareciam mais velhos do que o rosto onde estavam. Boto parou de latir e ficou sentado ao meu lado, a cabeça inclinada para o lado, olhando para ela também. Não me lembro de ter pensado muito. Não me lembro de ter calculado nada. Só me lembro de ter dado um passo à frente, abaixado um pouco para ficar na altura dela e falado com uma voz que tentei fazer ser calma. Entra, tem comida. Ela não falou nada. Mas veio. Entrou por aquele portão de madeira torto que eu nunca consertei depois que Antônio foi embora. Passou por mim. Subiu os degraus da varanda devagar, olhando para cada coisa como se estivesse tentando entender onde tinha chegado. Eu fui atrás, fechei o portão e entrei na minha própria casa com uma estranha sensação. Não era medo, não era exatamente surpresa. Era algo que não sabia nomear direito. Como quando você está num quarto escuro por tanto tempo que esqueceu que havia outro jeito. E de repente alguém acende uma lamparina pequena. Não ilumina tudo. Mas você vê um pedaço de coisa que não via antes. Sentei ela à mesa. Peguei o que tinha. Arroz que sobrou do almoço, um ovo mexido que fiz rápido, um copo de água e um de suco de caju que eu tinha feito de manhã. Coloquei tudo na frente dela sem cerimônia, do mesmo jeito que eu mesma costumo comer, sem enfeitar. Ela comeu. Comeu do jeito que me apertou o coração. Devagar no começo, como quem desconfia que alguém vai tirar antes que acabe, e depois mais rápido, aquele ritmo de fome de verdade, de corpo que precisava. Eu fiquei sentada do outro lado da mesa. Não fiz perguntas. Não fiquei falando. Deixei ela comer. Quando acabou, limpou a boca com as costas da mão e me olhou. Meu nome é Lara, ela disse. A voz saiu pequena, como se ela também tivesse medo de ocupar espaço. Helena, eu respondi. Ficamos em silêncio. O relógio velho na parede bateu 8 horas. Lá fora, um bem-te-vi cantou uma vez e parou. Posso ficar um pouco? Ela perguntou. Como se já esperasse que eu fosse dizer não. Olhei para ela. Para o roxo no rosto dela, para os pés machucados, para aqueles olhos que tinham visto coisa demais. Pode, eu disse. E foi o que bastou. Depois que ela tomou o banho, fiquei do lado de fora esperando. Dei uma roupa velha minha que ficou grande nela, mas estava limpa. Ela veio e sentou na varanda. Eu sentei do outro lado. Boto foi e deitou perto dos pés dela como se já a conhecesse. Ela tinha uma trouxa pequena, amarrada com um pano. Quando abriu para pegar a escova de dente, eu vi o que tinha dentro. Uma roupa, um sabonete quase no fim, e uma foto pequena, dobrada, de uma mulher mais velha sorrindo. Eu não perguntei quem era. O sol foi esquentando, a sombra do telhado foi encolhendo e nós duas ficamos ali, sentadas, olhando para a estrada que ficava vazia do lado de fora. Às vezes silêncio não é ausência de coisa. Às vezes silêncio é o único jeito que duas pessoas que não se conhecem encontram de começar a se conhecer. Aquela foi a tarde mais cheia que eu tinha tido em 4 anos. Eu ainda não sabia o que tinha chegado junto com Lara. Não sabia o que estava por vir. Só sabia que tinha feito café para mim a vida inteira e que naquela tarde eu tinha feito para 2. Pequena coisa, mas coisa. Acordei antes do costume naquela madrugada. O calor tinha arrefecido um pouco e o ar que entrava pela fresta da janela cheirava a terra úmida. Sinal de que tinha chovido de longe em algum lugar que não era aqui. Fiquei deitada um instante, olhando o teto, tentando lembrar o que havia diferente naquela manhã. Aí lembrei. Me levantei devagar e abri a porta do quarto de Antônio.
que tinha virado um quarto de armazenamento depois que ele foi, cheio de caixas e ferramentas e coisas que eu não tive coragem de jogar fora, onde eu tinha improvisado uma cama para Lara com o colchonete de espuma e 2 lençóis antigos. Me aproximei da porta sem abrir. Ouvi a respiração dela do lado de dentro. Igual e tranquila, dormindo. Senti um alívio que não esperava sentir. Fiz o café sozinha, no meu ritual de sempre, mas algo no movimento estava diferente. Fiquei sabendo disso quando percebi que estava fervendo água extra, mais do que eu precisava. Como se meu corpo soubesse que agora era para 2 antes da minha cabeça decidir. Lara acordou quando o sol já estava alto. Veio até a cozinha com o cabelo bagunçado e aquela expressão de quem não sabe bem onde está nos primeiros segundos. Aquele momento de susto que a gente tem quando acorda em lugar diferente. Mas quando me viu, ela relaxou. Não muito, só um pouco, o suficiente. "Bom dia", ela disse. "Bom dia", respondi. "Senta", ela sentou. Comi com ela sem fazer cerimônia, igual do dia anterior. Tapioca com queijo. Tinha um queijo coalho que seu Dirceu me trouxe semana passada em troca de uma dúzia de ovos. Ela comeu sem falar, mas com uma atenção diferente do dia anterior, olhando as coisas ao redor, a cozinha, as panelas penduradas, o fogão a lenha. "Você mora sozinha?", ela perguntou. "Moro." "Nada sempre?" "Não sempre, mas faz um tempo." Ela assentiu como se isso fizesse sentido. Não perguntou sobre Antônio. Crianças têm um instinto bom de quando não perguntar. Depois do café, eu fui fazer minhas coisas e ela veio junto, sem que eu convidasse e sem que eu pedisse para não vir. Ficou do meu lado enquanto eu recolhia os ovos, mantendo uma distância segura das galinhas, que para ela eram claramente assustadoras. Ficou olhando quando eu molhei as mudas. Ficou sentada numa pedra perto do tanque quando eu lavei umas peças de roupa. Não falava muito. Eu também não. Mas havia um jeito de ela estar presente que não pesava. Que, na verdade, tornava as coisas um pouco mais leves do que eu estava acostumada. Foi no meio da manhã que ela viu a foto de Antônio na parede da sala. Era uma foto antiga, tirada numa festa de casamento de uns parentes, anos atrás. Ele estava de camisa branca, sorrindo, com o chapéu de palha inclinado do jeito que ele gostava. Eu estava do lado dele, mais nova do que me lembro de ter sido. Lara ficou parada na frente da foto por um instante. "Quem é?", ela perguntou. "Meu marido." "Onde ele está?" Engoli seco. Pergunta simples de criança, sem malícia, sem querer machucar. "Foi embora", eu disse, porque foi isso que aconteceu. Ele foi embora, só que para um lugar que não tem volta. Ela olhou para mim, depois para a foto, depois para mim de novo. "Saudade?", ela perguntou. "Todo dia", eu respondi. Ela assentiu de novo, e então olhou para a janela. "Eu tô com saudade da minha avó", ela disse, baixinho, quase para ela mesma. Eu não perguntei, só fiquei do lado. Foi depois do almoço que o barulho chegou. Eu estava na cozinha lavando as louças quando ouvi. Motor de caminhonete. Isso não era incomum. De vez em quando passava alguém pela estrada. Mas o que foi incomum foi que o motor parou. Ali do lado de fora, no curral. Boto latiu uma vez. Aquele late de aviso. Algo no meu peito apertou antes mesmo de eu ir até a janela ver. É engraçado como o corpo sabe antes da cabeça. Meu coração acelerou sem motivo aparente. Meu estômago fez um nó. Fui até a janela devagar. Vi a caminhonete, velha, prata, com a carroceria amassada do lado direito, e vi o homem que desceu dela, alto, corpulento, com uma camiseta escura e uma calça jeans empoeirada. O andar era daquele jeito, lento demais, controlado demais, de quem está acostumado a não precisar correr porque as coisas esperam por ele. Virei para dentro. Lara estava sentada na mesa, olhando para mim. Ela tinha ouvido também. Vi nos olhos dela. Vi antes de ela falar qualquer coisa. Aqueles olhos grandes ficaram maiores ainda, e uma cor que não era bem medo.
Era algo mais profundo que medo. Era reconhecimento. Era o jeito que o corpo reage quando o perigo tem rosto conhecido. É ele, ela sussurrou. Não precisou explicar quem era ele. Eu olhei para ela. Ela olhou para mim. E naquele segundo, que foi rápido e foi longo ao mesmo tempo, eu tomei uma decisão. Não calculei. Não pensei nas consequências. Só tomei. Vai para o quarto de Antônio, eu disse. Devagar. Fecha a porta. Não faz barulho. Ela se levantou sem fazer som. Foi de meias pelo corredor. Eu tinha achado umas meias velhas minhas para ela. E sumiu. Respirei fundo. Tirei o avental e fui até a varanda. O homem estava parado na frente do portão, com as mãos na beira da cerca. Tinha um jeito de segurar a cerca que não era de quem precisa de apoio. Era de quem está marcando espaço, mostrando que pode encostar onde quiser. Me olhou quando eu apareci na varanda. Boa tarde, ele disse. A voz era grossa, mas controlada, educada demais. Aquele tipo de educação que é mais ameaça do que cortesia. Boa tarde, respondi. Desculpa incomodar. Mas o jeito que ele falou mostrou que ele não estava pedindo desculpa nenhuma. A senhora mora aqui sozinha? Moro. Ele assentiu, olhou para casa, olhou para cada lado, aquele olhar de quem está medindo o terreno. A senhora viu minha filha? Ele perguntou. Menina de uns 9 anos, vestido rosa. Ela fugiu de casa essa noite. A gente está desesperado. A palavra desesperado soou errada na boca dele. Como uma roupa que não serve, que aperta nos lugares errados. Eu o encarei. Fiquei quieta por um segundo que pareceu longo. Não vi não, eu disse. Silêncio. Ele me olhou. Olhou firme. Daquele jeito que deve funcionar com muita gente. Daquele jeito que espera que a outra pessoa pisque primeiro. Desvie o olhar. Mostre que está com medo. Eu não desviei. 40 anos de interior me ensinaram uma coisa. Olho que desvia entrega. E eu não tinha nada para entregar. Tem certeza? Ele disse. Tenho, eu disse. Outro silêncio. O sol batia na minha nuca. Boto estava sentado ao meu lado e estava quieto. Mas eu sentia a tensão nele. O pelo levantado nas costas, o corpo rígido. O homem olhou para a estrada. Olhou para a casa de novo. Depois soltou a cerca e deu um passo atrás. Se a senhora ver, avisa. O nome dela é Lara. É filha minha. Ele fez uma pausa. Pai tem todo o direito de saber onde está a filha. Se eu ver, aviso, eu disse. Que não era mentira. Era uma promessa que eu mesma decidiria como cumprir. Ele ficou me olhando por mais um segundo. Depois virou e foi até a caminhonete. Entrou, ligou e saiu pela estrada levantando poeira. Fiquei parada na varanda até o barulho do motor sumir. Então fui até o corredor e bati de leve na porta do quarto de Antônio. Já foi, eu disse, baixo. A porta abriu. Lara estava sentada no chão, com os joelhos abraçados, encostada na parede. Me olhou. Ele perguntou? Ela disse. Perguntou. O que a senhora falou? Que não tinha visto. Ela ficou me olhando. Algo passou pelo rosto dela que eu não soube nomear. Não era surpresa, porque ela não devia ter certeza de que eu ia mentir por ela. Não era só alívio, era algo mais fundo, como se uma parte dela, que estava tensa há muito tempo, tivesse pela primeira vez afrouxado um pouco. Ela não disse obrigada, não disse nada, mas levantou do chão, veio até mim e encostou a cabeça no meu braço por um segundo, só um segundo. Depois se afastou e foi até a cozinha. Eu fiquei no corredor. Olhei para o retrato de Antônio que dava para ver dali, na parede da sala. Não sei o que ele teria feito no meu lugar. Às vezes acho que sei. Às vezes não tenho certeza de nada, mas sei o que eu fiz. E sei que, se tivesse que fazer de novo, faria igual. A tarde foi ficando quieta. O sol foi descendo, e lá fora no horizonte que dava para ver pela janela da sala, uma linha escura foi se formando no oeste. Chuva vindo.
que me pareceu certo, que me pareceu que era o jeito do mundo dizer que uma coisa tinha acabado e outra estava começando. A chuva começou na madrugada, com um cheiro que acordou antes do barulho. Aquele cheiro de terra seca que recebe água. Petricor. Já ouvi alguém chamar, mas eu sempre chamei só de cheiro de chuva, o mais simples e o mais bonito que existe. Levantei para fechar as janelas e quando olhei para o céu, vi que não era chuva de passa rápido. Era aquele céu carregado que fica baixo, pesado, como um cobertor escuro que alguém colocou sobre o mundo. Fechei tudo e voltei para a cama, mas não dormi mais. Fiquei ouvindo. A chuva foi crescendo devagar. Primeiro aquele tique-tique nas folhas secas, depois o som no telhado de zinco que é quase ensurdecedor quando vem forte, e veio aquela chuva do Maranhão que não avisa, que não pede licença, que despeja tudo de uma vez, como se o céu tivesse guardado há meses. De manhã, quando abri a porta da frente, a estrada tinha sumido. Não sumido mesmo, tinha virado rio. A água escorria em filetes vermelhos pela terra, levando a poeira, abrindo sulcos. O portão estava firme, mas a área ao redor estava encharcada. A estrada, que já era de terra ruim, estava irreconhecível, um lamaçal que vai de um lado a outro, desses que engole pneu de carro comum sem piedade. Ninguém ia entrar, ninguém ia sair. Fiquei um momento na varanda, olhando para aquela chuva que não dava sinal de parar. Boto estava encolhido num canto da varanda, insatisfeito, com aquele olhar de cachorro que preferia que o tempo fosse diferente, mas sabe que não adianta reclamar. Atrás de mim, ouvi passos. Lara veio até a porta, os cabelos ainda bagunçados do sono, e ficou olhando por cima do meu ombro. Nossa, ela disse. É, respondi. A gente vai ficar presa? Por um tempo. Ela olhou para a estrada. Eu observei o rosto dela, esperando ansiedade, medo, mas não vi bem isso. Vi algo mais parecido com alívio, como se estar presa aqui fosse melhor do que a liberdade que ela tinha lá fora. Entrei e ela entrou atrás de mim. Aquele dia foi diferente. Quando a chuva isola, o mundo encolhe. Fica só o que está dentro de quatro paredes, e tudo ganha uma intensidade que o dia comum não tem. Os ruídos ficam mais próximos. O silêncio entre um ruído e outro fica mais cheio. As pessoas, se há pessoas, ficam mais presentes. Eu fiz mingau de milho para nós duas. Lara ficou sentada na mesa me observando, com o queixo apoiado na mão. Tinha uma qualidade de atenção nela. Aquele jeito de criança que ainda nota as coisas de verdade antes de o mundo ensinar a fingir que não está vendo. A senhora faz tudo isso sozinha? Ela perguntou. Tudo o quê? Ela fez um gesto vago com a mão, indicando a cozinha, a casa, tudo. Cozinhar, lavar, cuidar das galinhas. Tudo. Tudo. Não enjoa? Pensei antes de responder. Era uma pergunta honesta e merecia uma resposta honesta. Às vezes, eu disse, mas é o que tem. Ela ficou pensando nisso com aquela seriedade que crianças de olhos velhos têm. Minha avó também morava sozinha, ela disse devagar. Depois que meu avô morreu, ela falava que a saudade dói, mas não mata. Sua avó era sábia, eu disse. Era. Pausa. Ela morreu ano passado. Aquilo ficou no ar entre nós. Eu não disse que sentia muito porque sabia que não adiantava nada. Só continuei mexendo o mingau. Quando minha avó morreu, Lara continuou, e a voz dela estava estranhamente calma, daquele jeito que crianças falam de coisa que já choraram tanto que já secou. Minha mãe também foi embora. Não morreu assim, mas adoeceu muito. E depois foi. Desliguei o fogo. Servi as 2 tigelas. Sentei na minha cadeira de sempre. E seu pai ficou, eu disse. Não era pergunta. Ficou. Ela pegou a colher. Mas meu pai com minha avó era diferente do meu pai sem ela. Sem ela e sem minha mãe, ele ficou diferente. Comemos um tempo sem falar. A chuva no telhado enchia o silêncio de um jeito que ajudava. Era algo grande demais para competir, então a gente desistia de tentar e ficava só ouvindo.
Lara, eu disse em algum momento, você não precisa me contar nada que não queira. Ela me olhou. Mas eu quero contar, ela disse. É que eu nunca tive para quem contar. E então ela contou. Não de uma vez, não em ordem, do jeito que criança conta, voltando, corrigindo, pulando pedaços, enchendo outros de detalhe. Mas o contorno estava ali, claro o suficiente. A mãe tinha ficado doente depois que a avó morreu, e foi ficando mais doente. E num dia que Lara foi para a escola e voltou, a mãe não estava mais. Não de jeito violento, só foi embora. Deixou um bilhete que o pai nunca mostrou, que Lara soube que existia, mas nunca leu. E o pai foi ficando diferente. Primeiro foi só o silêncio, depois foi a bebida, e depois foi a bebida junto com as palavras, e depois as palavras não bastaram mais. Ela contou sem nomear o que acontecia quando as palavras não bastavam, mas encostou, sem querer, na mancha roxa do rosto, num gesto automático que ela nem percebeu. E eu vi, e entendi. Lara, eu disse devagar, uma coisa você precisa saber. Ela me olhou. Criança não é responsável pelo que adulto faz. Nunca é. Ela ficou quieta. Abaixou os olhos para o mingau. Às vezes acho que é minha culpa, ela disse baixo. Que se eu fosse melhor, se eu não irritasse tanto. Não é, eu disse, firme, sem hesitação. Não é sua culpa. Nunca foi. Vai demorar para você acreditar nisso, mas é verdade assim mesmo, com ou sem você acreditar. Ela ficou olhando para a mesa. Os grilos não cantavam porque era dia e chovia, mas o telhado cantava no lugar deles. Depois de um tempo ela levantou os olhos. Por que a senhora me ajudou? Ela perguntou. A senhora não me conhecia, eu pensei. De verdade pensei, porque a pergunta merecia. Porque você estava na minha frente, eu disse. E eu não sei fingir que não vi. Ela ficou me olhando. E então, pela primeira vez desde que tinha chegado, vi um canto da boca dela levantar. Não era sorriso completo, era só um início. O rascunho de um sorriso. A chuva continuou o dia inteiro. Nós duas ficamos dentro. Eu ensinei ela a fazer bordado. Tinha uma linha e um bastidor no armário, coisas da minha mãe que eu nunca usei. E ela foi tentando e errando e tentando de novo. As mãos dela eram pequenas, mas habilidosas. E ela tinha a teimosia que bordado exige. À tarde, eu peguei alguns livros velhos que tinham sido da escola de uma sobrinha minha. E ela ficou lendo, deitada no colchonete com a barriga para baixo, os pés balançando no ar, esquecida por um tempo de tudo que tinha trazido até aqui. Eu fiquei na minha cadeira da sala, tentando consertar uma bolsa de palha que tinha se soltando, e enquanto trabalhava, fui olhando para ela de vez em quando. Pensei em Antônio, pensei em como ele teria gostado dela. Ele gostava de criança, tinha uma paciência comigo para ensinar coisa. Pensei nos filhos que nunca tivemos, na decisão que tomamos cedo e que às vezes eu revisitava nos momentos de silêncio, sem arrependimento, mas com uma pergunta que não tinha resposta. Pensei que a vida tem um jeito de colocar na nossa frente o que a gente precisa, de um jeito que a gente não esperava e às vezes não reconhece logo. A noite caiu molhada e fria para o padrão daqui. Fiz um caldo grosso de mandioca com frango que eu tinha na geladeira. Comemos na sala com o rádio ligado baixinho. Uma estação que pega mal, mas pega, que fica tocando música antiga. Lara dormiu antes das 8. Foi embora devagarinho, os olhos fechando na mesa, a cabeça inclinando. Eu levantei ela e levei para o colchonete e cobri com o lençol. Ela não acordou. Estava segura. Naquela noite, pelo menos, estava segura. Fiquei na varanda um tempo, ouvindo a chuva que ia diminuindo. O céu estava completamente tapado, sem uma estrela. Mas havia algo na escuridão que não pesava tanto quanto outros dias. Às vezes, o que quebra o silêncio de dentro não precisa ser grande coisa. Às vezes, é só uma voz pequena fazendo uma pergunta que ninguém tinha feito antes. Na terceira manhã, com Lara, percebi que ela estava diferente. Não diferente ruim,
diferente e quieta. Ela tinha acordado mais cedo do que eu esperava, e quando fui até a cozinha, ela estava sentada à mesa com a foto da avó na mão, olhando para ela com aquela expressão que a gente tem quando está no meio de alguma coisa que não sabe ainda se vai chorar ou não. Coloquei o café para fazer sem dizer nada. Fui e vim, fui e vim. Ela continuou com a foto. Quando me sentei com o café na frente dela, ela falou: "Você conheceu sua avó?" Ela perguntou. "Conheci. Ela morreu quando eu tinha uns 12 anos." "Você chorou?" "Muito." "Ah, eu chorei quando a minha morreu." Ela pousou a foto na mesa devagar, com um cuidado que me partiu um pedaço do coração. "Mas meu pai disse que chorar não adianta nada, que chorão não cresce." Respirei fundo. Segurei o que queria dizer sobre o pai dela e disse outra coisa. "Chorar é o jeito que o coração respira", eu disse. "Quem não chora, sufoca por dentro." Ela me olhou. "A senhora chora?" "Choro. Menos do que precisava, talvez, mas choro." Ela olhou de volta para a foto. E então, devagar, 2 lágrimas foram descendo pelo rosto dela. Pelo lado bom, não pelo lado machucado. Ela não fez nenhum esforço para segurar. Deixou. Eu fiquei quieta e deixei ela chorar. Não fui abraçar, não fui dizer que ia ficar tudo bem. Só fiquei do lado, presente, real, enquanto ela chorava aquele choro que provavelmente estava represado há muito tempo. Quando acabou, ela limpou o rosto com a manga da camiseta. "Sinto melhor", ela disse com uma expressão surpresa. "É assim que funciona", eu disse. A chuva tinha parado durante a madrugada, mas a estrada ainda estava intransitável. Fui ver de manhã cedo. O lamaçal tinha secado na superfície, mas estava mole por baixo, daquele jeito que engole até pneu de caminhonete. Ia demorar pelo menos mais um dia até secar o suficiente para passar. O problema que surgiu naquele dia foi outro. Eu estava na horta, tentando salvar o que a chuva não tinha destruído, quando Lara veio correndo. Não corria de medo. Tinha um jeito na corrida dela que era de urgência, de quem viu alguma coisa. Helena, ela chamou. Tinha começado a me chamar pelo nome no segundo dia, sem que eu pedisse, e eu gostei mais do que esperava. "O Boto tá diferente." Fui com ela. Boto estava debaixo da varanda. Ele gostava de ficar ali na sombra, mas estava deitado de um jeito que não era o dele. Aquele jeito de animal que não está bem, com a respiração um pouco mais rápida, o focinho quente quando me abaixei para sentir. "Boto", eu chamei. Ele levantou a cabeça, me olhou, abaixou de novo. Estava com febre. Levantei e pensei rápido. Boto era velho, tinha 11 anos, que para cachorro grande é muito. Ele já tinha tido uns episódios de saúde ruins antes. O veterinário ficava em Imperatriz, cidade a quase 90 quilômetros, e a estrada estava fechada. A farmácia do vilarejo tinha algumas coisas, mas o vilarejo era a 7 quilômetros, e a moto, que era meu único transporte, estava com o pneu furado desde a semana passada, que eu ainda não tinha arrumado por falta de dinheiro. Fiquei olhando para Boto. Lara ficou ao meu lado, olhando para ele também, com aquela expressão de criança que sente as coisas na medida certa, nem fingindo que é pequeno demais para entender, nem dramatizando. "Ele vai ficar bom?" ela perguntou. "Espero que sim." Não quis mentir para ela. Boto era velho. Qualquer coisa podia ser qualquer coisa. Fiz o que eu sabia fazer. Trouxe uma tigela de água fresca, molhei um pano e coloquei na cabeça dele. Tinha um soro que eu guardava em casa para essas situações, o tipo mais simples, e misturei na água dele. Fui verificar a cada hora. Lara foi junto toda vez. Ela ficou com ele a tarde inteira, sentada do lado, lendo o livro em voz alta. Não para mim, mas para ele. Não sei se cachorro entende leitura, mas Boto ficou quieto e com os olhos semi-fechados, e parecia pelo menos confortado. Naquela tarde, enquanto eu cortava lenha para o fogão, me peguei pensando em coisas que não queria pensar. Na situação de Lara, no pai que ia voltar.
Eu tinha certeza que ia, nas marcas no rosto dela, no fato de que eu era uma velha sozinha no interior, sem como pedir ajuda a ninguém com facilidade. E pensei em Antônio. Pensei nele com uma nitidez que doeu, porque era o tipo de situação em que eu olhava para o lado esperando ele estar lá. Não porque ele soubesse resolver tudo, ele não sabia. Mas porque quando você vive com alguém por 28 anos, o jeito de pensar no problema fica misturado com o jeito de pensar com ele. Eu pensava com a voz dele na cabeça, e ele não estava mais lá para confirmar ou contestar. Me senti, naquela hora, a coisa que mais evito sentir. Sozinha de verdade. Não o sozinha de costume, que já virou companhia. O sozinha que aperta o peito. Sentei num toco de madeira perto do galinheiro. Fiquei olhando para o cerrado que começava onde a minha terra terminava. Precisava tomar uma decisão. Não podia ficar com Lara indefinidamente sem que ninguém soubesse. Sabia disso. Mas também sabia o que tinha visto no rosto dela quando o pai tinha chegado. Sabia o que aquela mancha roxa significava. Sabia que mandar ela de volta era mandar ela de volta para dentro do problema. Tinha uma assistente social que atendia nos municípios da região. Eu tinha ouvido falar dela através de Dona Meire, uma vizinha que morava a uns 15 quilômetros. Nunca tinha precisado dela, mas sabia que existia. Se eu conseguisse falar com ela, se a estrada abrisse, se eu conseguisse ir até o vilarejo, se. A vida de pobre e de isolado é cheia de si. Voltei para dentro quando o sol começou a descer. Boto tinha bebido um pouco de água. Bom sinal. Lara tinha parado de ler e estava fazendo um boneco com palha que tinha achado no armazém. Daqueles que as crianças daqui aprendem a fazer desde pequenas. Olhei para o boneco e reconheci minha própria infância num pedaço de palha trançada. Jantamos cedo. Arroz, feijão e uma lata de sardinha que eu guardava para emergência. Lara comeu sem reclamar. Depois do jantar, ficamos na sala e eu contei uma coisa que nunca tinha contado para ninguém. Sobre como eu e Antônio nos conhecemos, numa festa de São João, e como ele dançou forró comigo tão mal que eu achei que ele estava fazendo de propósito para me fazer rir. Ela riu. Foi a primeira vez que a ouvi rir de verdade. Um riso curto, espontâneo, que ela logo tentou conter, como se não tivesse certeza se era permitido. Mas eu sorri de volta, e ela entendeu que podia, e riu um pouco mais. Fui dormir com o peito mais leve do que tinha acordado. Antes de apagar a luz, fiquei olhando para o teto e pensei que talvez o jeito de carregar as coisas não fosse sozinha. Que talvez isso que eu achava que era minha natureza, aquela teimosia de não pedir ajuda, de resolver por conta, de segurar tudo, talvez isso fosse também um medo velho e mal resolvido de precisar de alguém e não ter. Precisar e não ter era o que mais doía. Então eu tinha deixado de precisar, mas Lara estava lá, e Boto estava lá, e a estrada ia abrir, e eu ia ter que decidir, ia ter que precisar de alguém para ajudar. Dormi com esse pensamento, e pela primeira vez em muito tempo, não sonhei com Antônio. Sonhei com água correndo, limpa, clara, abrindo caminho entre pedras. A estrada abriu na tarde do quarto dia. Eu soube porque passei a manhã olhando para ela da janela. Era um olhar de aguardar, de medir, de esperar o momento em que a terra vermelha parasse de brilhar com umidade e começasse a ter aquela cor mais fosca que significa que está firme. Quando vi aquela cor, fui a pé até a beira da estrada, pisei, testei, ainda cedia um pouco nas beiradas, mas o meio estava bom o suficiente. Boto tinha melhorado durante a noite. A febre tinha baixado e ele tinha comido um pouco naquela manhã. Não muito, mas alguma coisa. Estava deitado na varanda ao sol, descansando, com aquela cara de quem sobreviveu e está contente com isso. Lara tinha passado a manhã perto dele, fazendo o bordado que eu ensinei, com uma paciência que me surpreendeu para uma criança da idade dela. Quando voltei da estrada, ela estava me esperando na varanda. A estrada abriu? Ela perguntou. Abriu.
Ela ficou quieta um momento. Havia algo no silêncio dela que era diferente do silêncio dos primeiros dias. Nos primeiros dias, ela ficava quieta de medo, de desconfiança, de alguém que não sabe se pode falar. Agora, ela ficava quieta de quem está pensando de verdade. "O que vai acontecer agora?" ela perguntou. Eu me sentei na minha cadeira da varanda. Ela se sentou no degrau, abraçando os joelhos, me olhando. "Preciso conversar com você", eu disse. Ela assentiu. Esperou. "Eu não posso te esconder para sempre", eu disse com cuidado, escolhendo cada palavra. "Não porque não quero, mas porque esconder não resolve o que precisa ser resolvido. Seu pai vai continuar procurando, e você não pode passar a vida escondida." Ela não falou, ficou me olhando. "Mas também não vou te mandar de volta", eu disse. "Não do jeito que está." "Então o que vai fazer?" "Preciso da ajuda de alguém que entende dessas situações. Tem uma moça que trabalha com isso, com crianças que precisam de proteção. Quero falar com ela." Lara ficou muito quieta. Eu via ela processando. A desconfiança estava lá. Era uma criança que tinha aprendido a não confiar, que tinha razões boas para isso. "E se ela me mandar de volta para ele?" Ela disse baixo. "Não vai." "Como a senhora sabe?" "Não sei com certeza", eu admiti, porque mentira fácil ela ia perceber. "Mas sei que quem trabalha para proteger criança não manda criança de volta para perigo. E isso é a função dela, Lara. E eu vou estar do seu lado quando ela chegar. Não vou te largar sozinha." Ela ficou me olhando por um tempo longo. Boto, lá na varanda, levantou a cabeça e nos olhou também, como se estivesse participando da decisão. "Tá bem", ela disse. "Eu confio na senhora." Aquelas palavras me pegaram de um jeito que eu não esperava. Não porque eu precisasse de permissão, mas porque entendi o peso do que ela tinha dito. Uma criança que aprendeu que não pode confiar tinha escolhido confiar em mim. Isso não era coisa pequena. Peguei a bicicleta velha que ficava no armazém. Estava com o pneu um pouco murchinho, mas o suficiente para aguentar 7 quilômetros. Falei para Lara ficar, não abrir o portão para ninguém e ficar com Boto. Ela assentiu. Parecia mais calma do que eu esperava. O caminho para o vilarejo era daquele jeito que quem não conhece o interior não imagina. O sol batendo pela lateral, a poeira que a estrada ainda levantava um pouco mesmo molhada. O cerrado dos dois lados com seus arbustos retorcidos e suas flores amarelas que aparecem depois da chuva. Pedalei sem pressa. Meu corpo não aguentava mais pressa. No vilarejo, fui direto na mercearia de Dona Meire, que é o tipo de lugar onde toda a informação do município passa em algum momento. Ela estava atrás do balcão pesando farinha, e quando me viu entrar, soube que tinha alguma coisa diferente no meu jeito. "Helena, que foi? Parece que viu bicho." Contei o que tinha para contar, não tudo, não com detalhes que poderiam vazar na hora errada, mas o suficiente. Dona Meire me ouviu com a seriedade que a situação merecia, e então foi buscar num caderno velho um número de celular anotado à mão. "Patrícia", ela disse. "Ela atende pelo município. Telefone sempre, mas às vezes demora a atender. Tenta de manhã." Agradeci. Liguei ali mesmo, do telefone da mercearia, porque o meu celular vivia sem sinal. Ela atendeu no terceiro toque. A voz era jovem, direta, profissional. Expliquei. Ela fez perguntas, boas perguntas, do tipo que mostra que entende do assunto. Perguntou a idade, as marcas, o contexto. Perguntou se eu tinha como receber ela no dia seguinte. Disse que sim. "A senhora fez a coisa certa em ligar", ela disse antes de desligar. Voltei pela estrada com o sol mais baixo. A luz do fim de tarde, naquele cerrado, tem uma cor que não sei descrever direito. É dourada, mas não é o dourado exagerado de cartão postal. É um dourado real, com poeira junto, com sombra longa, com aquele cheiro de terra que começa a esfriar. Pensei em Antônio.
Pensei no quanto ele teria gostado dessa luz. Ele tinha uma coisa com as cores do fim de tarde. Parava o que estava fazendo às vezes só para olhar. Eu cobrava. Dizia que tinha trabalho. Hoje daria muito para ter parado do lado dele mais vezes. Quando cheguei em casa, Lara estava na varanda com Boto, que tinha conseguido sentar. Ela estava com o bordado no colo, mas não estava bordando. Estava olhando para a estrada, esperando. Quando me viu, se levantou. E aí? Ela vem amanhã. Lara respirou fundo. Assentiu. Naquela noite, depois do jantar, ela me pediu para contar mais sobre Antônio. E eu contei. Contei coisas que não contava desde que ele foi. A vez que ele tentou consertar o telhado e quase caiu. A teimosia dele com o chapéu de palha que usava mesmo no frio. A voz grossa que ele tinha e que ficava mais grossa ainda quando estava com sono. Ela ouviu tudo, deitada no colchonete, com os olhos abertos no escuro, enquanto eu falava da minha cadeira da sala. Quando parei de falar, o silêncio ficou diferente. Não o silêncio de ausência, o silêncio de quem está cheio de coisa dentro. Obrigada, ela disse. Por quê? Por me contar. Parece que agora eu conheço ele um pouco. Fiquei quieta, depois disse. É bom ter alguém com quem contar. E era. Era melhor do que eu tinha me permitido perceber em muito tempo. Patrícia chegou antes das 10. Carro pequeno, branco, cheio de poeira das estradas do interior. Ela desceu. Uma mulher de uns 30 e poucos anos, cabelo preso, olhos que olhavam de frente sem intimidar. Trouxe uma bolsa e um bloco de papel. Cumprimentou com um aperto de mão firme, mas sem dureza. Eu a recebi na varanda. Lara estava dentro, sentada à mesa, com a foto da avó na frente dela. Tinha arrumado o cabelo com um lenço que eu tinha dado. Um detalhe pequeno que me partiu um pedaço do coração, porque mostrava que ela queria estar apresentável, que queria ser vista direito. Patrícia entrou. Cumprimentou Lara com suavidade, sem cerimônia, sem aquele jeito clínico que às vezes a gente encontra em quem trabalha com burocracia. Sentou do lado dela, não na minha cadeira de frente. Eu fiquei na minha cadeira, não fui embora. Não quis deixar Lara sozinha como tinha prometido. A conversa demorou quase 2 horas. Patrícia perguntou muito, ouviu muito mais. Às vezes Lara falava fácil, às vezes travava no meio da frase. Patrícia esperava, não empurrava. E quando Lara travou no momento mais difícil, quando chegou na parte das marcas de onde vinham, Patrícia só colocou a mão sobre a mão dela e esperou. Eu fiquei olhando para o canto. Engoli seco várias vezes. Quando a conversa terminou, Patrícia veio falar comigo na varanda, enquanto Lara ficou dentro. A situação é séria, ela disse direta, mas tem amparo. Vou acionar o conselho tutelar ainda hoje, e amanhã vamos ter uma medida protetiva. Ela não vai voltar para a casa do pai por enquanto. Tem uma casa de acolhimento no município, boa, com gente de confiança. Ela vai ficar bem lá. Vai. Ela me olhou. E a senhora foi fundamental nesse processo. Muita gente teria virado as costas. Fiquei quieta. Não soube o que dizer, então não disse nada. Tem alguma coisa que preciso te perguntar, Patrícia continuou. E pode dizer não, não tem problema. Lara vai precisar de alguém de referência no período de transição. Não precisa ser guardião legal, nada formal assim agora. Só alguém que ela possa ter contato. Visitas, ligações, alguém de fora da situação que ela confie. Ela me olhou. A senhora estaria disposta a ser essa pessoa? Aquilo ficou no ar entre nós. Eu pensei em Antônio. Pensei nos anos de silêncio. Pensei em acordar antes do galo e não ter para quem fazer café extra. Pensei nos ovos das galinhas que eu recolhia e às vezes ficavam sobrando porque era gente demais para uma só. Estou, eu disse. Patrícia foi buscar Lara para explicar.
Eu fiquei na varanda, com Boto deitado perto dos meus pés, olhando para a estrada que já estava seca, já estava normal, já estava igual a qualquer outra tarde, mas não era igual. Lara veio até a varanda antes de ir. Trouxe a trouxa. Ainda a mesma, ainda a roupa, a escova, o sabonete quase no fim e a foto da avó. Ficou na minha frente com aquela postura pequena que ela tinha quando chegou, mas os ombros não estavam mais tão encolhidos. Os olhos tinham algo diferente. Não eram mais os olhos de quem está esperando o golpe. Eram olhos que ainda tinham medo, mas que tinham visto também que havia outro jeito. Tenho uma coisa para te dar, ela disse. Saiu correndo para o quintal. Voltou com uma flor amarela do cerrado que tinha brotado depois da chuva. Dessas que aparecem do nada e são mais resistentes do que parecem. Estendeu para mim. Guarda, ela disse. Peguei. A flor estava um pouco amassada, da forma que flor de criança sempre fica, mas era real, e era dela e eu ia guardar. Obrigada, ela disse, por tudo. Olhei para ela. Aquela menina que tinha chegado descalça, com fome e com a marca de quem tinha sido maltratado e que agora estava de pé na minha varanda me dando uma flor amarela. Você vai ficar bem, eu disse. E acreditei enquanto dizia. Vai demorar, vai doer às vezes, mas você vai. Ela assentiu. E então fez o que tinha feito naquela primeira noite. Se aproximou, encostou a cabeça no meu braço por um momento só, e depois se afastou. Boto se levantou e foi farejar a mão dela. Ela fez um carinho na cabeça dele. Cuida dele para mim, ela disse. Cuido. Ela desceu os degraus, entrou no carro de Patrícia. Pela janela, me olhou uma última vez. O carro foi pela estrada, levantando uma nuvem de poeira vermelha que foi sumindo aos poucos, até que só a estrada ficou, quieta e quente como sempre. Fiquei parada no portão um tempo que não sei dizer quanto. Boto ficou do meu lado. O Bem TV cantou lá no pé de pequizeiro do fundo. Entrei em casa. A casa estava quieta, mas era um quieto diferente dos últimos 4 anos. Não era um quieto de ausência, era um quieto de lugar que recebeu coisa viva e ainda guardava o cheiro disso. O sabonete que ela usou, a tapioca que ficou no prato, a palha do bonequinho que ela deixou em cima da mesa porque não tinha cabido na trouxa. Peguei o bonequinho. Fui colocar na prateleira da sala, do lado do retrato de Antônio. Olhei para a foto dele. Não sei se é coisa de cabeça, mas juro que pareceu que ele estava sorrindo um pouco mais do que eu lembrava. Semanas depois, chegou uma carta. Letra de criança, grande, com algumas palavras escritas erradas e outras corrigidas com uma linha por cima. O papel estava dobrado 3 vezes e tinha uma marca de flor pressionada no canto. Ela tinha colocado uma flor entre as dobras antes de enviar. Eu li sentada na cadeira da varanda, com o sol da tarde dando de lado. Helena, estou bem. A casa aqui é boa e tem outras crianças. Sinto saudade do Boto, quero visitar logo. Patrícia disse que posso. A senhora me ensinou que a vida pode ser bonita, mesmo quando dói. Guardo isso comigo todo dia. Lara. Dobrei a carta. Fiquei olhando para o cerrado. O vento bateu na janela de madeira. Os grilos começaram antes do horário certo, daquele jeito que eles às vezes fazem no fim do verão. O sol foi descendo e o céu foi ficando aquela cor de antes da noite, roxa e dourada e enorme. Eu fiz o café, fiz para 2. Boto deitou perto do fogão. As galinhas foram para o galinheiro. A noite foi chegando devagar, que é o único jeito que ela chega aqui. Não sei dizer que aprendi alguma coisa grande com tudo aquilo. Não sei dizer que me tornei pessoa diferente, mais forte ou mais sábia. Sou a mesma Helena de sempre, calejada, quieta, que acorda antes do galo e que não aprendeu a fingir que não viu. Mas sei que naquela manhã em que Lara estava na beira da estrada, se eu tivesse virado as costas, teria ficado com aquilo para sempre. O peso de ter visto e não ter parado. Esse peso
Eu conheço. É o mais difícil de carregar porque não tem como deixar em lugar nenhum. E sei também que quando ela encostou a cabeça no meu braço, algo em mim que estava fechado há muito tempo abriu uma fresta. Não escancarou. Não virou alegria fácil nem cura de novela. Só abriu uma fresta pequena, pelo qual entrou um pouquinho de ar. Às vezes é só o que precisa. Uma fresta, um pouco de ar. Uma menina descalça na sua estrada num dia de calor. O mundo não muda de uma vez. Muda num gesto pequeno, numa palavra na hora certa, num portão que você decide abrir em vez de ficar parado olhando pela janela. Eu não me arrependo de nada. E isso, depois de 4 anos carregando o peso de coisas que não pude mudar e de decisões que não pude tomar, é mais do que eu esperava ter. A carta ficou na prateleira, do lado do retrato de Antônio e do bonequinho de palha, e toda manhã, quando passo por ali a caminho da cozinha, olho para eles 3 e faço o café. Para 2. Fim.